Promotora, hoje a senhora esteve reunida com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, conversando com relação à constante problemática das invasões de terrenos públicos aqui na cidade, tanto terrenos particulares como terrenos públicos. O Ministério Público vai tomar alguma medida? Qual foi o resultado da reunião de hoje? Bem, inicialmente eu queria desejar boa tarde para o pessoal da imprensa e para todos os ouvintes. E realmente, hoje pela manhã veio tanto o secretário de Planejamento do município de Cajazeiras quanto a procuradora doutora Geralda para informar justamente sobre essa situação de invasão de terras públicas no município e questão de invasão de terras particulares. No que diz respeito à prefeitura, eles vieram numa tentativa de buscar o apoio e também uma orientação do Ministério Público quanto à questão da invasão de terras públicas. De fato, invasão de terras públicas é algo que é contrário à lei, não é permitido. Por quê? Porque a lei 8666, existe uma lei justamente sobre isso, que disciplina a questão justamente de doação de terras públicas. Terras públicas, para elas serem doadas a particulares, precisa, dentre outros requisitos, de ser estabelecida antes essa doação em lei, ser autorizado através de lei, no caso, através de lei municipal. Então, naquelas situações onde a própria lei municipal está autorizando que aquelas pessoas possam ocupar aquelas terras públicas, aí sim é uma situação legal. Mas nas situações que não existe lei, aí não pode. É ilegal, é contrário à lei que eu mencionei antes, a lei 8.666. E a própria prefeitura, ela pode sim, e é legal, que ela tome providências para reocupar essas áreas que foram anteriormente ocupadas, mas, repito, de forma irregular. As regulares, não. Aquelas precedidas de lei, de todos os requisitos prescritos, não. Mas aquelas irregulares podem ser tomadas providências pela própria prefeitura para retirar esses ocupantes dessas áreas. E lembrando que, por serem terras públicas, não significa que aquela ocupação por muito tempo ela vai dar direito àquela pessoa de um uso capião. Porque as terras públicas, elas são imprescritíveis, é uma das principais características das terras públicas. Então, aqueles ocupantes que estão lá de forma irregular, eles correm o risco e a prefeitura, com certeza, vai tomar providências, o município de Cajazeiras, para a retirada dessas pessoas. Porque é uma ocupação de um bem público, por pessoas que não têm autorização legal para estar lá. E não existe possibilidade de que essas pessoas tomem conta da terra por uso capião, como a senhora acabou de falar. Como uso capião, não. Agora, dependendo do posicionamento da prefeitura, pode haver ou não a regularização pelo município, agora através de lei e obedecendo a critérios. Mas o que quero dizer é o seguinte, sem a existência de uma lei, não existe a possibilidade dessas pessoas ficarem lá. Elas podem ser retiradas pela prefeitura, sim. Com relação à ocupação de terras particulares, aí a prefeitura, o município de Cajazeiras, por não ser o proprietário do bem, por não ter o domínio do bem, aí caberá aos respectivos proprietários tomarem as providências cabíveis para a reintegração da terra, a integração da posse, quero dizer. E aí não cabe ao Ministério Público interferir nessa situação de terras particulares, porque não existe um interesse público em jogo, por assim dizer, porque o Ministério Público ele interfere naquelas situações onde o interesse público ou o interesse daquelas pessoas que estão em grupos mais vulneráveis ou que digam respeito a direitos indisponíveis existam. Porque o Ministério Público está aí para defender a ordem democrática. Mas em relação à propriedade privada, se existe essa invasão, os proprietários é que têm que tomar as providências jurídicas, as providências judiciais cabíveis. Lembrando que, em alguns casos, a questão do esbulho possessório pode até ser mesmo caracterizado como crime, previsto no Código Penal, em algumas situações. Então, é uma situação bastante delicada, essa questão da invasão de terras, tanto públicas quanto particulares. Os invasores podem chegar a ser presos?
Em algumas situações, sim, se for caracterizado o esbulho possessório, sim, se preencher todos os requisitos previstos no Código Penal. Promotora, existem boatos pela cidade de que algumas grandes figuras da cidade de Cajazeiras estariam incentivando pessoas a invadirem terreno para depois comprarem. Essa denúncia já chegou ao Ministério Público? Essa informação confere? Na verdade, não foi instaurado nenhum procedimento em relação a isso. Não tenho conhecimento de nomes. Realmente já soube de forma extraoficial que existe esse tipo de situação, mas não existe nenhum procedimento extrajudicial em curso. Nem o Ministério Público está sabendo a respeito de nenhum nome, mas que essa situação existe já me foi relatada.